Muito bem, nós vamos então hoje falar a respeito daquilo que nós falamos na semana passada, dando continuidade, não é? Nós falamos na semana passada a respeito de Jesus como sendo o Cordeiro de Deus. E nós paramos exatamente no momento em que Jesus morre, não é? Foi exatamente aí que Jesus morre. Então hoje nós vamos tratar exatamente desse tema, que é a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus Cristo aconteceu 3 dias depois que ele foi crucificado, não é? Bom, olhando para o texto, meus irmãos, e nós vamos fazer isso depois com um pouco mais de cuidado, principalmente no texto da ressurreição, a gente pode perder algumas coisas que se dá entre esse momento da morte de Jesus e a ressurreição, não é? Os 2 criminosos que estavam ao lado de Jesus, porque Jesus ele morre às 3 horas da tarde, mas os 2 criminosos ainda estavam vivos ainda, e aquela era sexta-feira de Páscoa, ia ser o prenúncio de um sábado do judeu, e ela já estava chegando ao fim, não é? Em qualquer outra cidade, os romanos, eles deixariam aqueles ladrões que foram crucificados ao lado de Jesus lá, pendurados durante a noite. Eles até, se fosse em Roma isso, ou outra província de Roma, que alguém fosse crucificado, eles até estenderiam, não é? Esse sofrimento dessas pessoas, porque é justamente isso que a cruz se propõe a fazer, não é? É um instrumento de tortura, não é só um instrumento de morte, é um instrumento de tortura. Então, se uma pessoa fosse crucificada em Roma, por exemplo, eles ficariam lá dando um pouquinho de água, um pouquinho de comida para estender aquele sofrimento, não é? Dia após dia, até que a pessoa então de fato expirasse. Mas, no caso, a cidade ali era Jerusalém, não é? Então, esses 2 crucificados que estavam vivos ainda no momento da morte de Jesus, eles não poderiam ficar nessa situação, não é? Por quê? Porque os romanos, embora tivessem o controle sobre os judeus, era um povo conquistado por eles respeitavam as tradições dos povos conquistados, não é? Então, o que acontece? A Bíblia fala que os judeus, eles foram até os romanos e então pediram que aqueles corpos fossem retirados, porque afinal era uma festa judaica que estava acontecendo, a festa de Páscoa, e eles pediram ao governador que eles não ficassem lá pendurados e expostos e ficassem assim no sábado, que era considerado sagrado para os judeus, não é? Então, o governador, que era Pilatos, no caso, ele concordou que eles fossem então removidos dali, não é? Isso, meus irmãos, implicou que aqueles 3 crucificados precisariam morrer, então, antes de terminar a sexta-feira, não é? A sexta-feira, para o judeu, termina no crepúsculo do sol. O sábado inicia quando o sol se põe na sexta-feira e termina o sábado quando, no sábado, já o sol se põe também, e aí começa o domingo para o judeu, não é? Então, é sempre de um crepúsculo a outro crepúsculo, que é o dia do judeu. Então, o que aconteceu? Foi dada a ordem, então, para que aqueles soldados acelerassem a morte dos 3, não é? Eles, então, subiam num banquinho, pegavam uma marreta, e o que eles faziam? Eles faziam aquilo que era chamado de uma morte misericordiosa, mas insensível ao mesmo tempo. Porque eles subiam no banquinho e quebravam a canela dos crucificados, não é? A pessoa crucificada, ela ficava dando alguns impulsos para poder respirar, não é? Então ela se apoiava no pé, mesmo que fincado com um prego, ela fazia alguns impulsos assim para continuar respirando. E quando se quebra a canela, não tem onde se apoiar, o próprio peso do corpo com braços abertos impede a respiração e a pessoa então acaba morrendo por sufocamento, não é? Ela não tem condições mais de respirar, ela não se ergue, então não tem mais como puxar o ar para dentro do pulmão. Eles quebraram os pés dos ladrões, mas quando chegaram em Cristo perceberam que o corpo estava pendente já. A cabeça pendia, o corpo pendia, não havia ali sinal de esforço físico, não havia movimento do peito respirando, não é? E isso foi uma surpresa para os romanos, porque afinal de contas, um crucificado ele não morria assim rapidamente, não é? Mas Jesus,
Nós sabemos o porquê a morte aconteceu tão rápido, não é? Em Jesus, espiritualmente falando, havia o peso, o fardo dos pecados de todos aqueles que haveriam de crer, de todos aqueles. O sacrifício de Jesus é suficiente para salvar toda a humanidade e muito mais, não é? Mas, por estar ali o peso de todos aqueles que haveriam de crer, então Jesus acaba morrendo até mais cedo do que se esperava. Mas para ter certeza, a palavra de Deus diz que um dos soldados ele pega uma lança, não é? E enfia no lado direito de Jesus. E quando ele puxa, há ali uma mistura de água e sangue, que eles vão escorrendo ali meio que separados um do outro, mas juntos, não é? Que vazou daquela ferida, e aquilo era, de fato, um sinal da morte inconfundível, inquestionável de Jesus. Sabe, meus irmãos, alguns dos seguidores de Jesus estavam lá assistindo, não é? Esse momento da crucificação. A mãe de Jesus com certeza estava lá no Gólgota assistindo tudo isso. Eles viram os soldados pregarem os pulsos de Jesus na cruz, depois fincarem um prego nos pés de Jesus. Eles viram tudo isso, não é? Com certeza, eles viram também a cruz sendo levantada no lugar. Eu acho que os únicos que não estavam lá eram os 12 mesmo que se dispersaram, não é? Mas Jesus tinha muitos outros discípulos. Os 12 apóstolos se dispersaram, mas muitos ficaram ali, vendo todo o ato da crucificação. Então, eles viram a cruz sendo levantada, eles viram quando as trevas cobriu a terra, desde o meio-dia até as 3 horas da tarde. Eles ouviram quando Jesus ele clamou por agonia, quando estava separando-se do Pai, sentindo o abandono, não é? Meu Deus, por que me desamparaste? E também eles estavam lá quando Jesus ele disse, está consumado. E então expirou. Naquele momento a cabeça tomba, o corpo tomba, não há mais força, não é? O corpo está inerte. Jesus ele morre naquele momento. Então, cumpria-lhes naquele momento, meus irmãos, o cuidado de cuidar do corpo, não é? Os romanos não iam fazer isso por eles. Na verdade, os romanos só crucificavam as pessoas, não tiravam as pessoas da cruz. Quem tinha que fazer isso eram parentes ou então pessoas que se sentiam assim na obrigação, não é, de cumprir esse ato de misericórdia, porque senão eles ficavam lá e os urubus pousavam e comiam primeiro as partes moles, os olhos, os lábios e assim por diante, não é? Então era desse jeito que acontecia. Os romanos não iam tirá-lo da cruz. Então um dos seguidores de Jesus, que a Bíblia coloca para nós, que era José de Arimateia, que era um senador amado, uma pessoa que até aquele tempo era um seguidor assim meio que oculto, mantido em segredo, não é? Por alguma razão, a gente não sabe, mas ele ficou ali sem se manifestar. Agora ele decide se manifestar de forma pública nessa ocasião, e ele vai até o governador e pede para que possa então se encarregar do corpo de Jesus. Esse José de Arimateia, meus irmãos, ele tinha um sepulcro aberto em uma pedra, em uma rocha, né? A gente pensa que talvez seja no sopé de alguma montanha, aonde então ele pudesse colocar o corpo de Jesus ali. Nós fazemos isso, né? Nós fazemos provisão para nós. Às vezes nós pagamos aí um plano funerário que a gente diz assim, pelo menos um lugarzinho para depois colocar os meus restos mortais tem, né? É isso que José de Arimateia tinha. Ele tinha lá um sepulcro novo, nunca usado, não é? Próximo ao Gólgota, e ele queria colocar o corpo de Jesus ali. Pilatos deu a permissão. Assim, os discípulos de Jesus, eles começaram essa obra desagradável, não é? De preparar o corpo para o sepultamento. Primeiro desceram a cruz, arrancaram os cravos, a coroa de espinhos foi lançada fora, os pregos foram removidos das mãos e dos pés, e tudo isso era feito a toque de caixa, sabe? Porque, afinal de contas, eles tinham pouco tempo para poder fazer isso, porque sexta-feira, quando o sol se põe, não tem mais raios solares, não é? O sol já não consegue mais ser visto no horizonte, não poderia ser feito mais nenhum trabalho. A Bíblia diz que eles gastaram ali 34 litros de óleos especiais, não é? E também especiarias, ou seja, perfumar o corpo de Jesus, não é? Só para você ter uma ideia, dá quase 2 latas dessa de tinta, que a gente conhece aí de 20 litros, eles gastaram no corpo de Cristo,
e eles tiveram que se colocar ali num trabalho rápido de limpar o corpo de Jesus, preparar o corpo de Jesus, porque lá no horizonte o sol estava se pondo e eles tinham que parar esse trabalho, não é? Então eles fizeram aquilo meio que rápido, talvez não com o capricho que gostariam de fazer, mas envolveram Jesus depois ali em panos e o levaram para o sepulcro e o deixaram ali. Havia uma pedra que era então rolada, uma grande pedra que fechava a entrada, e eles então foram para casa porque não dava tempo de fazer mais nada. Sabe, eu fico imaginando, meus irmãos, como deve ter sido aquele sábado para esses discípulos, não é? Porque afinal de contas eles haviam dedicado a sua vida para seguir Jesus nesses últimos 3 anos, e então esses acontecimentos desses últimos dias chocaram, impactaram muito a mente deles, não é? Eles devem ter pensado assim: puxa, nós tínhamos tanta esperança, nós tínhamos tantos sonhos, não é? Nós tínhamos assim esse desejo de ver Israel sendo libertado pelo Messias, tantas promessas, tantos milagres, tantas curas, tantas profecias cumpridas em Cristo, tantas reivindicações, tudo havia acabado com a morte de Jesus. Sabe, eu estou certo que eles tinham muitas perguntas na mente, não é? Mas aquilo que havia com certeza, e era uma certeza absoluta na mente deles, é que Jesus estava absolutamente morto, com M maiúsculo, não é? Ele estava morto como qualquer outra pessoa que morre, talvez até pior, sabe? Isso, de alguma forma, fez com que os romanos, não é? Eles pudessem ficar assim livres de um problema, porque afinal de contas fizeram de Jesus que muitos diziam que ele era o rei, não é? Então competia com César. Então ele se tornou um exemplo público, repulsivo de todos aqueles que tentam ameaçar o trono de César, não é? Os líderes judaicos também se sentiram aliviados, porque Jesus era uma pedra no sapato deles, era um outro problema, não é? As pessoas começavam a seguir cada vez mais Jesus e esvaziar as reuniões que se faziam pelos saduceus e pelos fariseus, e também era um problema porque, afinal de contas, a esperança dos discípulos foi destroçada, tudo aquilo que eles depositaram em Jesus Cristo, porque, afinal de contas, se esperava ser ele o Messias, o Filho de Deus encarnado, sabe? Tudo isso parece que morreu com Jesus. Tudo isso parece que morreu com ele. Jesus estava morto, meus irmãos. E sabe, por isso eu me pergunto como foi aquele sábado, porque a Bíblia diz, não é, que os discípulos, eles então se dispersaram depois que Jesus ele foi preso. E parece que a maioria deles se manteve escondida durante todo o tempo da crucificação, todo o tempo da Páscoa. Pelo que a gente sabe, o que é relatado nos evangelhos, apenas um pequeno número de discípulos estava lá presente na crucificação e não parece ser os 12 apóstolos, não é? A mãe de Jesus, algumas mulheres estavam lá presentes, mas Jesus mesmo parece que não estava sendo amparado ali pelos apóstolos, não é? Não estava na companhia dos apóstolos. Afinal de contas, até de certa forma, eles estavam muito preocupados, porque se pegaram o líder, agora vão atrás do remanescente, não é? Porque dentro da mentalidade dos romanos e da liderança judaica, Jesus era um falso Messias. Então nós temos que acabar com essa seita logo, nós temos que erradicá-la de vez, não é? Então, logo eles vão vir atrás de nós, pensavam os apóstolos. Daqui a pouco eles vão estar no nosso encalço. Por isso, meus irmãos, é que a palavra de Deus coloca para nós que eles se acovardavam em casas, escondidos. Vocês vejam que quando Jesus faz a sua primeira aparição, as portas estavam trancadas, não é? Estavam com muito medo, estavam com muita expectativa de serem presos também. Então eles queriam escapar da ira de Roma, não é? Bom, o que será que você faria se tudo isso que você colocou a sua esperança, se tudo aquilo que você colocou, não é, os teus sonhos, se comprovou uma grande ilusão, esse desejo desapareceu, morreu, se desfez no ar, não é? Foi isso que aconteceu na mente dos apóstolos, de muitos discípulos. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, o segundo Adão, o servo sofredor, não é? O Deus encarnado, o herdeiro de todas as coisas,
Tudo isso parecia ser uma ilusão, não é? Um conto de mau gosto. E essa era a dura realidade. Jesus, aos olhos dos discípulos, não passava então de um carpinteiro de Nazaré, que tinha uma boa fala, que ensinava coisas bonitas, que alegrava o coração, fazia até alguns milagres, mas agora estava morto, não é? Estava morto. Isso é o que Maria e outras mulheres também devem ter pensado, porque afinal de contas, quando elas vão no domingo, ainda era escuro, a Bíblia diz, não é? Elas vão até o sepulcro de Jesus, elas não estavam indo naquela manhã para ver um Jesus ressuscitado, não é? Elas não tinham esperança disso. Elas não tinham esperança de se cumprir essa promessa de que Jesus tinha falado já, dizendo, olha, convém que o Filho do Homem seja açoitado, espancado, morto e ressuscitado no terceiro dia. Essa palavra parece que não ia se cumprir na vida de Jesus. Nessa altura, elas nem sequer se lembravam disso, porque a Bíblia fala que elas estavam levando especiarias, não é? Na verdade, elas queriam terminar aquele trabalho que elas não conseguiram fazer enquanto a sexta-feira estava terminando. Lembra disso que nós falamos, não é? O sol estava se pondo, elas não tiveram tempo de terminar. Então, a primeira chance que tiveram era de caminhar então ao sepulcro e terminar o trabalho de embalsamento do corpo de Jesus. Sabe? Eu vejo, meus irmãos, que toda essa passagem mostra como Jesus ele estava absolutamente morto mesmo. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje nós temos uma técnica, eu não lembro qual que é, mas nós fazemos assim nos nossos dias, não é? Quando uma pessoa morre, ela recebe um tratamento assim tão bonito que parece que ela está dormindo no caixão, não é? Que de repente, se alguém fizer um barulho mais alto ali no velório, ela pode levantar e falar, ô, que barulho é esse? Estou me assustando. Elas ficam assim, falam, puxa, parece que está dormindo, né? Não foi isso o que aconteceu com Jesus. Mas o que elas viram quando chegaram no sepulcro, aquilo mudou a história do mundo, não é? Bom, vamos ver o texto de Marcos no capítulo 16, versos 1 em diante. Nós vamos ler essa passagem e vamos então entender o que foi que aconteceu ali. Diz assim, passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Veja, não foram lá querendo ver uma ressurreição, não é? E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. E diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. A pedra era muito grande, não dava para elas. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse, não vos atemorizeis. Buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse. Olha, aquele rapaz, não é, jovem, que era um anjo, não é, falou para elas, olha, ele não está aqui, ele ressuscitou. Mas demorou para aquelas mulheres caírem na real, não é, para a realidade emergir. Afinal de contas, elas não viram Jesus, elas foram informadas por um jovem vestido de branco, um anjo, não é, de que Jesus estava vivo. E elas saem, então, rapidamente, correndo, avisam lá os apóstolos ali são enviados Pedro e João. João é mais rápido, mais novo que Pedro, chega primeiro, mas ele espera Pedro na porta. Pedro entra, faz a averiguação, não vê nada, não é? Só vê os lençóis arrumados lá, as roupas bem dobradas, e aí então eles voltam para casa, maravilhados, e eles admirados, não é? Porque afinal de contas Jesus não está lá, mas ainda não têm um encontro com Jesus ainda, não viram Jesus ressuscitado. A Bíblia dá-nos conta de que a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado foi Maria Madalena, não é? Ela era uma discípula antiga, de longo tempo, logo no começo do ministério de Jesus, ela foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado.
enquanto as mulheres viram lá e ouviram o jovem e foram então avisar os apóstolos, Pedro e João viram e voltaram, Maria Madalena ela ficou naquele lugar, não é? Aquele lugar parecia ser um lugar bonito, todo cuidado, com flores, não é? Nós temos aqui no Monsenhor Albino aquele cemitério assim plano, bem cuidado, bem jardinado, não é? E ela ficou ali chorando o tempo todo. E o que será que fizeram com o corpo de Jesus? Olha, o anjo falou que ele havia ressuscitado, vão para Galiléia, que lá vocês vão vê-lo e tudo mais, mas a ficha não cai, não é? A mentalidade de Maria é que alguém pegou o corpo de Jesus e pôs em outro lugar, sabe? Então, o que acontece? Ela vai e entra de novo lá no lugar onde colocaram Jesus, e a Bíblia diz então que agora são 2 anjos assentados na saliência onde Jesus foi colocado, e pergunta para ela, não é? Mulher, por que choras? E ela fala assim, porque levaram o meu Senhor, eu não sei onde o puseram. Então, pare um momento agora e reflita comigo nessa condição, não é? A pedra tinha sido removida, uma pedra muito grande, o texto diz. O sepulcro está vazio. Anjos, uma vez um, não é? E agora com Maria Madalena, 2 avisam que Jesus não está mais entre os mortos, não é? Sabe? Os amigos mais íntimos de Jesus, meus irmãos, eles não creram que Jesus ia ressuscitar por causa da forma como ele foi morto, o estado do corpo, as feridas, não é? A condição. E é isso que eu falo para você, não é? As pessoas, quando olharam Jesus morto ali, esse não ressuscita mais, esse não ressuscita mais. Ele não ficou bonitinho como acontecia com os corpos que a gente faz hoje, não é? Eles são todos embelezados e tal, e deixa a pessoa assim com ar até que parece que está dormindo. Não, eles estavam absolutamente certos de sua morte, e não só certos, mas que aquele tipo de morte, o jeito como o corpo de Jesus estava, não havia a menor possibilidade de ressurreição. Esse não ressuscita de jeito nenhum, de jeito nenhum. É isso que vinha na cabeça dos apóstolos. Muito bem. A Bíblia diz, meus irmãos, isso no Evangelho de João, que Jesus, então, ele aparece por trás de Maria Madalena. Maria Madalena não tinha a mínima ideia de que era Jesus, ela pensava que era o jardineiro, não é? Então Jesus pergunta, mulher, por que choras? E ela lhe disse, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde foi que o puseste. Aonde foi que o Senhor pôs ele? Foi o Senhor que tirou ele daqui? Foi o Senhor que tirou? Talvez, sabe, o jardineiro tivesse removido, não é? Por alguma razão, sei lá, era dia de limpeza da parte de dentro. Ela confundiu Jesus com o jardineiro. O fato é que Jesus não disse palavra nenhuma, a impressão que dá é que ela continuou olhando para dentro do sepulcro, falando com Jesus que estava em suas costas. Mas Jesus a chama pelo nome. Ele diz, Maria. E na hora ela reconhece que é Cristo Jesus. Ela reconhece. E ela diz, Rabone, que quer dizer mestre. Era Jesus ali, antes crucificado e morto, mas agora vivo de novo, não é? E sabe, meus irmãos, 40 dias depois de sua ressurreição, Jesus esteve com os seus discípulos várias vezes, às vezes com um discípulo em particular, às vezes com um pequeno grupo, às vezes com grandes multidões, não é? No momento da sua ascensão, ele ascende ao céu, ele é assunto ao céu, com uma multidão de mais de 500 pessoas, né? Muita gente viram Jesus ressurreto. E então, ele conversou com eles, ensinou coisas, deu instruções, não é? Falou individualmente com Pedro, por exemplo, ele explicou o significado de tudo o que havia acontecido, e a Bíblia fala que somente depois da ressurreição é que parece que as Escrituras então fizeram sentido na cabeça dos discípulos e dos apóstolos, até mesmo quando tiveram algum tipo de dúvida, não é? Será que não é um fantasma que está aqui com a gente? Será que não é um poltergeist, não é?
Jesus falou assim, o que vocês têm para comer aí? Ah, nós temos aqui um peixe, nós temos um favo de mel, dá aqui para mim. E Jesus comeu o peixe, Jesus tomou e comeu o favo de mel, entende? Quando Pedro foi assolado pela culpa por ter negado, Jesus o chama à parte e o perdoa. Um dos discípulos, que a Bíblia chama de Tomé, o Dídimo, não é? Até declarou, porque Jesus uma vez aparece, ele não estava presente, aí os discípulos falam, olha, Jesus esteve aqui, apareceu, falou conosco. Ele falou assim, ah, vocês estão com graça, o que é isso? Você acha que eu sou trouxa? Quem que vocês querem enganar? Eu não acredito, não acredito, não acredito. Não tem jeito de acreditar. Para eu acreditar, eu tenho que colocar lá o dedo no furo do cravo na mão. Para eu acreditar, eu tenho que colocar lá o dedo no furo do lado da lança. Se eu não colocar ali o dedo, eu não creio. Não vem com essa, você acha? Ah, que é isso? Conversa para boi dormir? 8 dias depois, Jesus aparece, Tomé está entre eles, e a primeira coisa que Jesus faz é apresentar a mão para Tomé. Ele diz, Tomé, põe a mão aqui, coloca aqui o dedo no furo do cravo. Põe aqui, Tomé, põe o dedo. Põe aqui, Tomé, põe aqui o dedo. Vem cá, põe a mão aqui. Ó, põe aqui. Põe aqui o dedo no meu lado que foi traspassado. Põe aqui o dedo. Sentiu aqui, Tomé? Percebeu? Sabe? Meus irmãos, você precisa compreender que aquele homem que estava ali diante deles não era alguém que estava mais ou menos morto, não era alguém que estava assim, teve um ataque cardíaco e morreu, não. O jeito que Jesus morreu não dava a ninguém a consciência plena, a ciência, a lógica de que poderia ressuscitar dos mortos, não é? Mas Jesus, ele foi chamado para a vida, não é? Mais uma vez, isso não aconteceu, meus irmãos, da forma como aconteceu com Lázaro, da forma como aconteceu com o filho da viúva de Naim, não aconteceu como aconteceu com a filha de Jairo, não é? São 3 ressurreições que Jesus ele faz no seu ministério, deve ter tido outras, mas essas foram registradas. Não, Jesus ele não foi assim, alguém chamou ele da morte, vem Jesus, não. Jesus ele vence a morte, irmãos, ele vence. Nunca ninguém antes tinha vencido a morte, porque Lázaro ele ressuscita, mas volta a morrer. O filho da viúva de Naim ele ressuscita, mas volta a morrer. Jesus ele ressuscita para nunca mais passar pela morte. As feridas estavam lá, mas não precisavam ser tratadas, não precisavam ser curadas, elas apenas permaneciam pelo fato de que ele ainda não tinha sido glorificado, não é? A partir do momento em que ele é glorificado, essas marcas somem, mas ele vence. Ali são sinais de que Jesus ele vence a morte, não é? E para os discípulos, meus irmãos, isso era a coisa mais esplendorosa, a coisa mais maravilhosa, a coisa mais gloriosa. Tudo agora muda na visão, na perspectiva, na vida dos apóstolos, sabe? Aquele desespero, aquele medo todo que eles tinham no coração, agora dá lugar ao triunfo, sabe? A morte dá lugar à vida, a condenação dá lugar à salvação. E aquele momento que parecia ser de uma derrota lamentável, acaba sendo uma vitória surpreendente, não é? Um triunfo esplendoroso, porque afinal de contas, Jesus, ele está vivo. No caso dele, ele vence a morte. Não é somente ressuscitado, ele vence a morte. A ressurreição de Jesus, então, tem sido, através dos séculos, não é? Um motivo de grande controvérsia. As pessoas ficam sempre perguntando, será que realmente aconteceu? Será que Jesus de fato ressuscitou? Essa controvérsia ela é bastante compreensível porque os riscos, na verdade, são enormes, não é? Pense bem, se Jesus ele não ressuscitou dentre os mortos, não é? Se ele não é quem ele disse que era, se ele não é o Messias, se ele não é o Rei de Israel, se ele não é o Salvador do mundo, se ele não é Deus encarnado, então todos nós estamos perdendo nosso tempo aqui. Nós estamos perdendo nosso tempo aqui. Mas se Jesus de fato ressuscitou, não é? Se ressuscitou Jesus da morte, ele venceu a morte, então algo extraordinário aconteceu e todos nós devemos então ouvir Jesus. Tudo aquilo que ele afirmou então é a mais
absoluta verdade, não é? E a gente precisa entender então que ele de fato é o Filho de Deus encarnado, ele é a segunda pessoa da Trindade que veio entre nós, ele é o Messias esperado por Israel, ele é o Rei dos judeus, ele é o último Adão, ele é o Cordeiro de Deus, porque afinal de contas, tudo foi confirmado com a ressurreição. Mas se ele não ressuscitou, então nós estamos então tranquilos, tudo resolvido, não é? Aquilo foi um grande equívoco, a gente achou que ia ressuscitar, mas não ressuscitou. Então, nós não precisamos ficar preocupados com nada, porque a vida humana é isso mesmo. Nós vamos viver aqui até morrer, e quando morreu, acabou, e ponto final. Será que você consegue entender, então, por que a ressurreição ela é, assim, um ponto tão importante, não é? Na vida dos cristãos, tanto a nossa como dos primeiros cristãos lá no primeiro século, não é? Será que você entende por que nós julgamos a ressurreição tão importante? Porque é o eixo fundamental aonde gira todo o cristianismo. É a coluna aonde tudo descansa, toda a nossa fé descansa. É o fundamento pelo qual tudo mais se baseia, entende? É o clímax do cristianismo. É o clímax, para que ele seja crível mesmo. Por isso, quando nós falamos que Jesus ressuscitou, nós não estamos aqui fazendo uma declaração religiosa, nós estamos fazendo uma declaração histórica, sabe? É um fato histórico. E é claro que existem implicações religiosas, mas o que é de mais verdadeiro, meus irmãos, é que Jesus ressuscitou dos mortos de forma real, verdadeira, absoluta e historicamente. Foi um fato histórico. Como foi o descobrimento do Brasil por Pedro Álvares Cabral, como foi o grito da independência por Dom Pedro I, entende? É um fato histórico, aconteceu numa data. Até os primeiros cristãos, eles entenderam isso, sabe? Até os primeiros cristãos. Eles não estavam ali interessados em criar uma ótima história para nos motivar quando a gente estivesse assim meio borocochô, que nos ajudaria a viver uma vida melhorzinha, sabe? Não, ele não estava querendo ali fazer uma metáfora de esperança com alguma citação religiosa, mas que não aconteceu historicamente, apenas para nos ajudar nos nossos dias de desespero, para poder suportar as tempestades da vida, com alguma palavra motivacional. Não, nada disso, não. Eles acreditavam que Jesus saiu do sepulcro e que se ele não tivesse feito isso, entende? Então, tudo que nós estamos fazendo aqui, todo culto, é tudo vazio, é tudo falso e é tudo indigno. É tudo indigno. Por isso o apóstolo Paulo ele diz em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículos 14 a 19, vou ler somente partes dessa passagem. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Ou seja, se você crê em Cristo apenas para poder usufruir a vida aqui, para viver a vida um pouquinho, não é, de moralidade, sabe? Com algumas esperanças que só se limita a essa vida, então nós somos os mais infelizes. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, irmãos, então nós somos pessoas patéticas. Nós temos que colocar um nariz de palhaço. Nós temos que colocar um nariz de palhaço se Cristo não ressuscitou. Mas também existe o outro lado da moeda, não é? Se Cristo de fato ressuscitou, se é verdade, então todo ser humano agora é confrontado com uma exigência de se crer em tudo aquilo que Jesus Cristo disse e reconheça-o como Rei e se submeta à sua autoridade e se coloque diante dele arrependido, porque ele de fato é o Salvador e Senhor. O Salvador e Senhor. E sabe, isso é tanto para mim como para você. Eu e você temos que se encaixar nisso. Por isso é importante que você chegue a uma decisão sobre aquilo que você pensa a respeito da ressurreição de Jesus, sabe? Porque às vezes nós não somos nada mais do que bons religiosos, não é? Sabe? É feita uma pesquisa em muitas igrejas evangélicas em que as pessoas perguntam assim, na saída do culto, né? Olha, você crê mesmo na ressurreição de Jesus? Foi o que o pastor disse, né? Tem alguns documentários aí que não dizem isso, não é? Mas é o que se prega aqui na igreja. As pessoas
mais de 68% das pessoas, elas não têm a certeza absoluta da ressurreição de Cristo. E aí a gente pode estar indo na igreja, fazendo coisas religiosas, cantando músicas, ofertando, dizimando, assumindo funções, fazendo trabalhos sociais, não é? E não somos nada mais do que bons religiosos. Deixa eu falar uma coisa para você muito séria aqui, tá bom? O que o Senhor Jesus quer, Ele quer discípulos. É isso que Ele quer. Ele não quer membro de igreja. Ele não quer que você chegue lá no céu e apresente a tua carteirinha de membro. Isso não presta para nada. Para nada. A carteirinha que nós damos aqui na nossa igreja aqui, não serve para nada, nem para você ganhar meia entrada no cinema. Não serve para nada. Só para dizer que você faz parte de uma instituição, entende? Então, às vezes, você ouve pessoas dizerem que é legítimo elas não terem assim nenhuma opinião a respeito da ressurreição de Jesus Cristo, porque afinal de contas ninguém pode chegar à verdade dessa condição, desse ato que se diz histórico, que a única coisa que podemos fazer são afirmações religiosas. Negativo, negativo, negativo. Sabe, meus irmãos, eu volto a dizer, nós não estamos fazendo aqui uma afirmação religiosa. Não estamos. Nós estamos fazendo uma afirmação histórica. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. É uma afirmação histórica. Aconteceu, como aconteceu o descobrimento do Brasil. Aconteceu. Entende? Por isso, é o tipo de afirmação que pode ser ponderada, que pode ser investigada, que pode ser julgada, e você tem que chegar a uma conclusão a respeito dela. Muito bem, o que você pensa a respeito da ressurreição? Ela aconteceu ou não para você? Não sei, sabe? Essa é uma verdade fundamental para os cristãos. Nós realmente cremos que Jesus Cristo ressuscitou, que a ressurreição aconteceu. Nós não estamos aqui ponderando que foi... Não. Sabe, nós não pensamos que os discípulos estavam ali experimentando algum tipo de alucinação coletiva, não é? Existem pessoas que sofrem alucinação coletiva. Principalmente pessoas que se drogam juntas, né? Ficam lá fumando crack, cocaína e tudo mais, parece que eles ficam lá vendo a mesma coisa. Sabe, isso não aconteceu, isso nem faz sentido pelo fato de que Jesus ele apareceu diversas e diversas vezes, em grupos diferentes, a pessoas diferentes, isoladamente, não é? Então isso nem faz sentido. Não foi uma alucinação coletiva, não foi assim que aconteceu. Também não foi aquilo que nós pensamos, não é? Aquilo que as pessoas dizem que foi tudo um grande engano. Nós não pensamos isso, tá certo? Nós não temos esse tipo de pensamento. Eu acho que talvez Jesus não tenha morrido, né? Vai ver que ele não morreu, vai ver que ele estava assim meio que desmaiado e ele foi colocado num sepulcro lá, então ele ressuscita, ele fica lá sentadinho esperando, né? Que alguém remova a pedra para ele. Meus irmãos, a única coisa que as autoridades queriam era um rumor de que esse Messias ressuscitado tivesse se propagando, sabe? Por isso, a primeira coisa que eles teriam feito era matado Jesus outra vez, acabar com ele. Mas eles não fizeram isso, não é? Sabe? Se Jesus ele conseguiu sobreviver à crucificação, então, quão exatamente esse homem cambaleante, não é? Esse homem assim, imagine, vamos supor que Jesus ele não tenha morrido, ele só tenha desmaiado, não é? E tenha dado aquilo que as pessoas dizem que o coração para de bater, mas depois volta a bater de novo, né? Não foi uma morte, foi somente, não sei se o nome é catalepsia, não lembro agora o nome. Aí lá na tumba ele, aconteceu, né? E tal, se vê sozinho. Você acha que esse Jesus aí, do jeito que estava, todo ferido, todo machucado, ia ser um mestre motivador para quem quer que seja? Você acha que isso ia acontecer? Sabe, isso é ridículo isso. É ridículo pensar assim. Ele ia convencer as pessoas a morrerem, não é? Dizendo que ele tinha ressuscitado, sendo que ressuscitou naquele corpo que não conseguia nem carregar a cruz. Lembra disso? Quando ele estava carregando a cruz para o Gólgota, ele precisou ser ajudado. Provavelmente não foi isso que aconteceu, né? Eu não creio nisso. Também a gente não pensa que os discípulos estavam assim
entrando num acordo coletivo, num embuste, numa maquinação, falou assim, ó, vamos todo mundo falar que Jesus ressuscitou, sabe? Ele não ressuscitou, mas vamos falar que ressuscitou, porque a gente tem que manter esse negócio rodando, nós temos que manter aí a causa funcionando, então a gente tem que fazer isso, não é? Tipo o El Cid, né? Já viram o El Cid, o filme do El Cid? Eles colocam ele morto no cavalo assim para poder espantar os inimigos, né? Não. Vamos fazer de conta que ele ressuscitou, vamos contar para todo mundo que ele ressuscitou, sabe? Meus irmãos, prestem bem atenção. Se tem uma hora que as pessoas elas falam a respeito se tem uma hora que as pessoas falam a verdade, não é? É na hora da morte. Ninguém morre por uma mentira, sabe? Ninguém morre. Aconteceu alguma coisa muito surpreendente para poder transformar aqueles homens que eram covardes, céticos, que estavam escondidos, não é? Em mártires, a enfrentar a degola, a enfrentar a decapitação, a enfrentar a cruz, a enfrentar a fogueira. Muitos deles foram queimados em fogueiras, não é? Eles foram testemunhas oculares da ressurreição. Elas estavam dispostas a tudo, a suportar o pior tipo de morte, a morte mais angustiante, para poder dizer ao mundo, esse Jesus que foi crucificado, ele agora está vivo, ele ressuscitou. Sabe, depois daquele primeiro domingo, não é? Jesus, a Bíblia fala no livro de Atos, que ele deu provas incontestáveis da sua ressurreição. Por 40 dias ele ficou ensinando coisas a respeito do reino, os últimos ensinamentos, comissionando eles a pregar o evangelho, não é? Quando ele fala ide por todo mundo, ele já estava na posição de ressuscitado. Vocês serão agora minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ele estava comissionando ele já ressuscitado. E a Bíblia fala que depois disso, então, ele ascende ao céu, não é? Ele é levantado às alturas. De repente, ele está conversando com eles, numa multidão de mais de 500 pessoas, e ele vai subindo. Bom, os escritores, eles falam a respeito desse momento em Atos, no capítulo 1, versículos de 9 a 11, diz assim: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Sabe? Esse foi o tipo de coisa que deixou os discípulos assim com o pescoço erguido, né? Eles ficaram olhando para cima, para onde que Jesus vai? Para onde que Jesus vai? E de repente, Jesus é encoberto pelas nuvens e eles continuam olhando para cima. Será que ele vai descer? Será que ele vai descer? O que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora? Aí 2 varões falam assim, escuta, o que vocês estão olhando? Meu, não foi dada uma missão para vocês? Não foi dada uma missão? Vão cumprir a missão que foi dada a vocês. Esse Jesus que vocês viram subir, vocês vão ver do mesmo jeito, não é? Sabe? Aquilo não foi só uma ascensão espiritual, sabe, meus irmãos? Também foi uma ascensão física. No entanto, o significado da ascensão de Jesus é mais importante que o próprio evento em si, não é? Não foi apenas uma forma que Jesus achou para sair de cena, né? Tchau, vou saindo aqui e tal, e vai indo embora. Não, foi algo que Deus executou, foi um ato de Deus para poder entronizar Jesus e investi-lo de toda autoridade e poder, tanto para reinar como para julgar, e agora ele seria o maravilhoso Salvador de fato, não é? Como também seria o justo juiz. Sabe, se você reconhece a si mesmo como pecador, se você enxerga você mesmo como pecador, você sabe que você merece a ira de Deus, porque nós somos pessoas que estão em franca rebelião, nós desprezamos a Deus, não é? Nós viramos as costas para Deus, nós vivemos segundo o nosso nariz aponta. Então, você sabe que agora Jesus está lá, assentado no trono do universo, e ele tem boas novas impressionantes para nos dar. Ou seja, agora que ele é um grande rei, ele vai, de fato, julgar e sentenciar todo aquele que
não crê nele como Salvador, como Rei, como Filho de Deus, não é? Mas ao mesmo tempo ele nos convida para podermos receber o seu amor, para podermos receber a salvação que é de graça, a sua misericórdia, tudo isso vindo de suas mãos. É isso que a Bíblia diz quando fala em Romanos no capítulo 10, 13, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, significa que Jesus, que é o Rei ressurreto que reina, aquele a quem Deus confiou toda a autoridade no céu e na terra, ele tem a autoridade para salvar as pessoas dos seus pecados. Ele tem essa autoridade. Então, se tudo isso é verdadeiro a respeito de Jesus, qual que é a sua resposta? Se Jesus de fato ressuscitou dentre os mortos e ele está agora sentado ao lado de Deus e recebeu dele autoridade para salvar e para julgar, o que você deve fazer agora? Bom, Jesus ele disse para nós o que nós devemos fazer, não é? Ele disse lá em Marcos, no capítulo 1, versículo 5, arrependei-vos e crede no Evangelho. No texto que talvez seja o mais conhecido da Bíblia Sagrada, ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tem que crer nele, tem que crer. Infelizmente, meus irmãos, para muitas pessoas dos nossos dias, a palavra crer e fé são palavras esvaziadas do seu significado, não é? Para nós, elas muitas vezes são palavras assim mais sentimentais, né? Não, eu creio. Às vezes eu vejo gente que fala assim que crê, né? Não, eu creio. Sabe, isso é palavra mais emocional do que fé de verdade, não é? As pessoas creem em Papai Noel, as pessoas creem em mula sem cabeça, não é? Coelho da Páscoa, não é assim? Entretanto, nos dias de Jesus, a palavra fé e crer eram palavras sérias, palavras muito poderosas, sabe? É isso que a palavra de Deus diz. Quando a gente chega nessa palavra crer e fé, ela se refere à confiança absoluta, ela se refere à fidelidade, sabe? Confiabilidade. É alguém que merece toda e total confiança. E era disso que Jesus estava falando às pessoas quando ele falou assim, ó, vocês têm que crer em mim, vocês têm que confiar absolutamente em mim, incondicionalmente em mim, sabe? Não é só chegar à conclusão de que ele existe, sabe? Ah, eu creio em Jesus, como crer em Napoleão, como crer em Dom Pedro I, não é? Não. Confiar plenamente nele para a minha salvação. Você deve considerar essas afirmações, essas palavras, não é? Essas ações de Jesus, essa obra que ele fez, e então você tem que decidir se ele é digno da sua confiança e você apostar todas as fichas nele, todas as fichas. Mas o que isso significa, pastor? O que isso significa? Bom, para que exatamente nós estamos confiando em Jesus? Bom, a Bíblia nos ensina, como nós vimos ao decorrer de todas essas mensagens, não é? De que todos nós nos tornamos rebeldes contra Deus. A própria Bíblia diz em Romanos 10, Romanos 3:10, lá fala, olha, não há um justo sequer, não há um que se aproveite, não há um que preste, não há ninguém que faça o bem, não há ninguém, não é? É isso que a Bíblia diz a respeito de nós. Então, nós somos pessoas que temos pecado contra Ele, temos transgredido as suas leis, temos rejeitado a sua autoridade, nós temos desobedecido de diversas formas e por causa desse pecado, a penalidade do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, não é? É isso que a Bíblia diz. Então, nesse ponto, meus irmãos, a gente tem que começar a entender que nós merecemos morrer fisicamente, mas o pior do que tudo isso, nós merecemos ser separados de Deus por toda a eternidade, não é? Nós merecemos que Deus derrame sobre nós a sua ira, porque Deus, ele não vê o pecado com bons olhos, ele não dá a ninguém o privilégio de pecar, não é? Então, a morte é o salário do pecado e, portanto, nós precisamos mais do que qualquer coisa que Deus nos olhe para nós e se agrade da gente. Que Deus olhe para nós e nos declare justos em vez de culpados. É nesse ponto que entra a fé em Jesus Cristo. É nesse ponto, não é? Porque, afinal de contas, as boas novas do Evangelho é essa.
A razão para que Jesus veio ao mundo é para que ele tomasse o lugar de pecadores como eu e você e fazer aquilo que nós deveríamos ter feito desde o começo, não é? Que é anular o pecado, que é anular a morte que permanece em nós. Ele veio fazer isso. Adão não soube fazer isso. Então ele foi o segundo Adão que fez isso. Já estudamos, quem quiser, escute as mensagens para trás, não é? Por isso, ter fé em Jesus é um ato intensamente significativo. Quando nós cremos em Jesus, nós confiamos na obra dele, nós descansamos na obra dele. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que nós somos unidos a ele, sabe? Unidos. Então, ele acaba sendo o meu representante, ele acaba sendo o meu substituto, e aí, então, imediatamente, o registro de injustiça, desobediência, rebeldia que tinha contra mim, é tudo atribuído a Jesus. E ele morre exatamente por isso. Ele não tinha que morrer. Ele não tinha pecado para morrer, não é? Mas porque ele assumiu o meu, ele morreu. Ao mesmo tempo que a vida justa de Jesus é atribuída a mim, a perfeita obediência de Jesus é atribuída a mim. E é com base nisso que Deus olha para mim e me vê justo, porque eu estou unido a Cristo. Será que você entende que quando você está unido em Jesus, você pode confiar nele para a salvação, que aquilo que ele fez foi para você, eu tenho que crer que foi para mim, não é? E isso, meus irmãos, é uma troca magnífica, não é? Porque, afinal de contas, Jesus recebe o meu pecado e morre por mim, e eu recebo a justiça de Jesus e vivo por causa disso, não é? Há, porém, muito mais, meus irmãos. Quando nós estamos unidos a Cristo Jesus pela fé, significa que tudo aquilo que foi dado a Jesus por direito, não é? Também agora é meu, porque, afinal de contas, tudo que Jesus recebe, então agora eu recebo também. Eu estou nele. Nenhuma das bênçãos da salvação é nossa por direito, mas nós recebemos por estarmos em Cristo, não é? Porque nós estamos unidos a Ele. Então, a fé e a crença em Jesus Cristo, ela produz exatamente isso, não é? Jesus, então, é declarado justo e você, em consequência, é declarado justo. Jesus foi glorificado, eu vou ser glorificado. Jesus herdou todas as coisas, eu sou co-herdeiro. Co-herdeiro significa herdar junto com ele. Eu vou herdar todas as coisas com ele. Tudo aquilo que Jesus herdar, será meu e seu, se você crer nele. Sabe? Em consequência, então, da sua morte e ressurreição, ele é glorificado, ele tem um corpo glorioso, eu vou ter um corpo glorioso como o dele, porque eu estou unido a ele, não é? Por isso que a Bíblia chama de Cristo sendo as primícias dos que dormem, não é? Olha só o que diz 1 Coríntios, no capítulo 15 e 20, diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícias dos que dormem, ou seja, ele é o primeiro de todos, não é? Então todos nós ressuscitaremos. É por isso que os cristãos não tinham medo de enfrentar os coliseus romanos, os leões, não é? A morte, seja ela de que tipo for, o corpo poderia ir à sepultura, a gente pode ser desmembrado e um lado de nosso corpo ser levado para qualquer parte do mundo, ainda assim, o seu poder de ressurreição vai nos fazer ressuscitar com corpos glorificados, não é? Sabe? Porque ele vive e por direito nosso de estar unidos a ele, todas as coisas referentes a ele são todas as coisas agora também direito nosso. Isso não significa, e eu quero deixar isso bem claro, que Jesus vai ser o representante e substituto para todas as pessoas do mundo. Não, Jesus é substituto para aquele que crê, para aquele que realmente faz dele o seu Salvador, que deposita a sua plena confiança e depende única e exclusivamente dele. Por isso que a Bíblia diz assim, olha, quem nele crê não será condenado, mas quem nele não crê já está condenado. Não é alguma coisa que Deus vai resolver lá no futuro, quando eu morrer, aí Deus vai ver se eu fui bom, se eu fui mal. Não. Quem nele não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. João capítulo 3, versículos 16, 17 e 18. Não é? Porque Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê, só para aqueles que nele creem. Por isso, veja só, né?
Todos nós, os seres humanos, estamos em rebelião franca contra Deus, não é? Que nos criou, e por causa disso Deus não tem nenhuma obrigação de fazer nada por nós. Foi um ato deliberado nosso, nós agimos assim. Somos até muitas vezes pessoas que se vangloriam, né, da nossa independência da religião, que nós não precisamos disso. Deus poderia simplesmente ter nos destruído a todos nós, ter nos mandado todos para o inferno. E sabe o que ia acontecer? Todos os anjos do céu iriam bater palma e dizer: Tu és justo, Senhor, como o Senhor é justo, o Senhor é perfeito, a sua justiça é irrepreensível. Mas não foi isso que ele fez, porque ele nos amou, a Bíblia diz. Ele envia o seu Filho para poder, de alguma forma, oferecer misericórdia a todos nós rebeldes, se nós tão somente nos rendermos diante dele, reconhecermos a nossa rebelião e o recebermos como nosso legítimo Rei, legítimo Senhor. E quando fazemos isso, sabe? Então, o amor incrível que Deus tem concorda em que o sacrifício que ele fez na cruz seja um sacrifício que seja feito por mim. Ele vai acreditar a sua vida justa na nossa conta e a penalidade da morte na conta de Cristo Jesus. Isso também significa, não é, que também a nossa fé em Jesus, ela vai ter repercussões em nossa vida, porque se isso é de fato real, se Jesus agora é o meu rei, então eu agora vou deixar de pecar, eu vou deixar de ser um rebelde contra Deus, e é isso que a Bíblia chama de arrependimento. É isso que a Bíblia chama de arrependimento. Significa que agora eu estou em guerra contra o pecado. Agora eu vou eu vou usar a força que Deus me deu para poder crescer em retidão, para aprender mais a respeito de Jesus. E sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que você não vai fazer isso sozinho, não é? Se você está unido a Cristo pela fé, a Bíblia diz que o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, ele vem habitar em você. É ele quem vai dar poder para você combater o pecado, para você andar em retidão, para você viver a vida cristã. Isso tudo significa ter fé em Jesus Cristo. Significa que você confia nele realmente para que ele possa salvar você, não é? E que não há nenhum outro meio, nenhum outro jeito, sabe? Nenhum jeitinho brasileiro para a gente poder salvar a nós mesmos. É depender dele e dele exclusivamente. Isso é o que o Rei Jesus, o Cristo ressuscitado dentre os mortos, que agora está reinando no céu, nos convida a fazer. É um convite amplo, sem restrições, incondicional, inequívoco, não é? É para todas as pessoas, tantos quanto quiserem. A mão do Rei agora está estendida, mas nem sempre estará assim. Mas agora ela está. Ou nós nos rendemos a ele, ou então nós vamos ter que enfrentar o julgamento do Senhor Jesus, de termos um dia se envergonhado dele, rejeitado, não dado bola, não é? Colocado de lado, não ter se submetido a ele. Mas é claro, essa escolha é sua. E olha, eu vou dizer algo importante para você. Ela é sua, mas é por pouco tempo, tá certo? O Senhor Jesus um dia voltará e aí não vai mais haver tempo de você dizer assim, não, eu quero, não quero, não. Aí ele vai estabelecer o seu trono de julgamento, não é? Amém, queridos? Glória a Deus, não é? É a mensagem do Evangelho, é maravilhosa, é maravilhosa, maravilhosa. Gostaria de orar com você nesse momento. Curve sua fronte, feche os seus olhos, vamos orar ao Pai. Deus bendito, maravilhoso e santo, nós queremos aqui reafirmar mais uma vez de que a nossa confiança está somente no Senhor. O Senhor não veio chamar justos, o Senhor não veio chamar sãos, o Senhor mesmo disse, eu não vim para justos, eu vim para pecadores. Eu não vim para sãos, eu vim para doentes. Ele vem para aquele que entende que é doente, para aquele que é pecador, que não é justo. Senhor, por isso, Pai, eu te louvo e eu reconheço na minha vida que o Senhor veio para mim. Eu sou pecador, preciso de Ti. Deus, também sei que o Senhor não quer apenas membros de igreja,
pessoas que gostam do clubinho religioso, que vão lá por causa das suas programações. O Senhor quer discípulos, pessoas que vivam a vida cristã principalmente fora dos rincões religiosos, das estruturas religiosas, dos templos, das igrejas, das salas de reunião, que vivam a vida cristã aonde quer que forem, aonde quer que vão. Pai, em nome de Jesus, ajude-nos que seja assim, para que nós demonstremos que de fato nós temos fé em Ti. E é isso que Tiago quis dizer quando diz assim: tens tu fé? Mostra-me com as tuas obras. Ó Deus, por favor, ajuda-nos nisso, nós te pedimos. Suplicamos o Teu imenso amor, Senhor, e louvamos a Ti pela Tua infinita misericórdia. Muito obrigado, Senhor, por ter nos alcançado com essa mensagem. E é a mensagem que a Tua igreja tem que pregar. É a igreja que a igreja precisa pregar, mas não prega. E muitas vezes fica aí enchendo linguiça, falando coisas que não convêm. Meu Deus, em nome de Jesus, ajude-nos, meu Deus, porque essa é a única mensagem que salva. Nós assim cremos, nós assim te louvamos e bendizemos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.